Epílogo. Quando o orc se foi, Ainz olhou para o ministro Bixi e seu camarada Outriders. As coisas nunca mais serão as mesmas para vocês, para nenhum de vocês, mas espero que pensem que é melhor do que era, com o tempo. Ainz disse sinceramente. Estou otimista. Pragmáticos como nós tendem a se adaptar bem quando necessário, mesmo que não queiramos. Bixi disse casualmente. Gondo já falou com você sobre a troca de tecnologias? Ainz perguntou. Sim, embora tenha esperado até depois de termos assinado o documento de vassalagem. Bixi revirou os olhos e coçou a barba. Suponho que somos obrigados a começar a abrir mão de algumas coisas agora, mas é melhor isso e, por mais terra que seja necessária para essa estrada ser construída, do que abrir mão de nossas vidas. Ele disse com um encolher de ombros prático. Garantido. Ainz disse. E a propósito, vou limitar minha área de construção à área entre Mocirok e Forgeart. Ainda pode haver alguns danos como resultado, mas a reocupação deve ser relativamente fácil, especialmente com mão de obra morta-viva para ajudar. Quem perder uma casa por algum acidente, compensarei com a realocação conforme prometido, ou prêmios monetários adequados equivalentes a várias vezes o custo da residência e ou propriedade nela contida. É justo. Ainz disse magnanimamente. Você me perdoará por algo impertinente, senhor? O ministro Bixi perguntou hesitante. Por favor, continue. Ainz disse. Você mostra uma compreensão tão profunda de negociações e ofertas compensatórias, é quase como se você fosse menos um monarca morto-vivo, e mais um anão de negócios experiente. Digo isso com o maior elogio, é claro, é realmente estranho o quão persuasivo você foi com todo mundo. Bixi disse, sua voz cheia de uma espécie de reverência. Ainz inclinou a cabeça. Então vou considerar isso como o elogio que pretende ser. Os mortais podem ser complexos, mas com o pragmático, basta entender suas necessidades e objetivos, e então atendê-los. É um bom negócio fazer as coisas dessa maneira. Ele disse. Oh, mais um conselho antes de eu ir. Sim, senhor? Perguntou Bixi. Existe apenas uma regra para o industrial: fabricar os melhores produtos possíveis, pelo preço mais baixo possível, pagando os salários mais altos possíveis. Faça isso, e você prosperará. Se não fizer isso, as necessidades do mercado verão. E você pode se arruinar. Pense nisso, pois é um pedaço de sabedoria antiga de muito tempo atrás. Ele disse enigmaticamente. Quando o tempo permitir, e as coisas estiverem resolvidas, diga ao Rive que ele pode visitar Irrantel, e se inscrever para estudar magia em minha casa. Se eu estiver satisfeito com seu desempenho aqui depois de partir, posso aceitá-lo. Ele adicionou. Ele então devolveu todos eles pelo portal, de volta a Celtincardia, onde seus companheiros estavam esperando por ele. Eles se levantaram assim que ele apareceu. Hora de irmos. Ele disse. Ele olhou para os ministros que já estavam sentados em volta da longa mesa discutindo as minúcias de suas diversas posições no novo governo provisório. Eles ficaram em silêncio com sua aparição, mas ele não se demorou. Governe bem, eu não veria um retorno à inépcia de nenhum dos meus vassalos, seu povo é como o meu, e vou cuidar deles, mesmo que você fale. Ele disse, deixando seu olhar cair sobre aqueles que estavam sentados em silêncio. O portal se abriu novamente, e ele saiu, e desapareceu de vista. Ainz devolveu Gondo ao seu reino, deixando-lhe muitas histórias para contar que lhe renderam muitas bebidas grátis, compradas por aqueles que desejavam ouvir mais sobre a história do Império sob a Pedra no Sul, e conseguiu uma boa quantia de atenção do sexo oposto para ele, à medida que ganhava uma reputação cada vez maior como um anão particularmente bem-sucedido e aventureiro, algo de que gostava bastante, sempre que seus deveres lhe permitiam entregar-se a prazeres ociosos, o que era menos frequente do que desejaria, mas mesmo assim era sempre bem-vindo quando a oportunidade surgia. Os anões do Império sob a Pedra se dedicaram à tarefa de reformar seu governo com grande eficiência e zelo. Uma verdadeira excitação tomou conta das ruas quando os detalhes do novo governo foram divulgados em geral. Cópias do tratado a princípio trouxeram grande alarme, mas à medida que as histórias se espalhavam sobre o poder esmagador do Overlord do Reino Feiticeiro, o invencível monarca morto-vivo, as pessoas ou se acalmavam ou caíam na dúvida, algumas incapazes de aceitar a realidade. À
medida que ela se aproximava do mundo que conheciam. Os primeiros trabalhadores mortos-vivos apareceram em 3 dias, e o rei feiticeiro, por sugestão de Gondo, enviou-os carregando seu peso máximo em álcool como um poderoso presente de boa vontade. Foi enviado em tal quantidade que não apenas enfatizou a força dos trabalhadores mortos-vivos, mas também gerou o primeiro feriado que o Império sob a Pedra já realizou, proposto pelo sumo sacerdote Treia. Um ato improvisado de um anão negro que uma vez ouviu uma canção de bebida em Inton, levou o Império sob a Pedra a cunhar sua própria música, e em pouco tempo canções de bebida podiam ser ouvidas em todas as tavernas de uma ponta a outra da cidade. A história sobre o que aconteceu lá se espalhou mais rápido do que o uso do trabalho morto-vivo, e à medida que mais pessoas apareciam com presentes semelhantes em seus locais, uma tradição musical começou a nascer nas costas dos esqueletos portadores de cerveja. Os rumores sobre Gargantua foram descartados até o dia de sua chegada, anunciado por um enorme tremor quando atingiu a montanha. As coisas tremeram por quilômetros ao redor. Baque, baque, crunch. A rocha se quebrou como gelo sendo quebrado pelo martelo de um ferreiro, o barulho e o estrondo eram como o trovão de uma tempestade sob o céu de pedra. Anões em todos os lugares que podiam ouvir ou sentir, agarraram-se ao terror e ao espanto. Quer tivessem acreditado ou não antes, todos estavam unidos como crentes naquela hora. Muitos emergiram dos túneis para observar como não centímetro por centímetro, mas metro por metro, anos de trabalho foi feito em poucas horas pela enorme montanha por um golem. Os inexoráveis passos em frente pareciam tão imparáveis como as marés oceânicas, as cheias dos rios ou o próprio nascer e pôr do sol. Em um dia ele abriu caminho entre Mocirok e Forgearte, em 2 ele já estava na metade do caminho, perfurando ou arrancando rochas para criar uma estrada aberta, e abrindo o céu de pedra, lançando luz clara do dia na montanha pela primeira vez em eras, desde que a pedra surgiu do solo. Centímetro por centímetro, o sol revelou-se na pedra muito escondida, e os anões que nunca tinham visto nenhum céu azul, mas um céu feito de musgo brilhante, maravilharam-se com a clareza do mundo exterior. Muitos corações dos anões negros foram iluminados com o fogo da aventura enquanto os raios de sol beijavam pedras frias, e ocultavam rostos, roubando sua inocência coletiva com sua carícia. A estimativa do rei feiticeiro estava errada. Não aconteceu que ele abrisse caminho através de 50 quilômetros de montanha em uma semana. Demorou 6 dias. Se a rebelião alguma vez se agitou em algum seio, o tremor do chão a cada passo de Gargantua extinguiu-a antes que pudesse ganhar vida através do sopro. O novo governo provisório aproveitou-se rapidamente desta situação, e limpou o caminho de todos os materiais, encontrando grandes quantidades de minério útil na estrada agora iluminada pelo céu que dividia a cordilheira em 2. Anões oportunistas contraíram empréstimos, e estabeleceram pousadas e centros de recreação, percebendo que o tráfego do sul da nação que logo seria conectada a Restize poderia enriquecer enormemente qualquer pessoa com pensamento rápido ou mente aberta o suficiente para tirar vantagem de tudo isso. A rainha Shubri nunca se recuperou totalmente da vergonha de perder sua autoridade, embora ela nunca a tivesse usado por muito tempo, ainda doía ser ela a perder o que seus ancestrais mantiveram por tanto tempo. Ela passava a maior parte do tempo trancada em seu quarto, embora eventualmente tenha gerado vários herdeiros em potencial. Ela ficou tão profundamente humilhada que até perdeu a confiança em sua capacidade de criar seus próprios filhos, e essas funções tendiam a recair sobre os ministros, ou atendentes. Ela permaneceu como uma concha quebrada de monarca até sua morte, que não ocorreu em uma idade avançada. Seus herdeiros, que muitos comentaram, pareciam incomumente bem. Para ser franco, pareciam ser vários ministros diferentes. Provaram ser muito melhores em seu papel subordinado do que sua mãe. Eles ganharam ampla educação viajando de casa real em casa real, e enquanto apenas um deles se tornou herdeiro aparente, os outros buscaram cargos no ministério, garantindo que a família real permanecesse influente nos assuntos de Estado, mesmo que nenhum membro ocupasse o cargo com totalidade da autoridade nunca mais. Quando Ains retornou para Nazarica após o fim da viagem, ele se dirigiu a Yuri Alfa primeiro. Diga-me, como você avalia o desempenho de Tuari durante esta pequena viagem? Ele perguntou enquanto se sentava em sua mesa. Ela pensou cuidadosamente por um momento.
Ela mostrou atenção aos detalhes, e tomou a iniciativa de apoiar os esforços de Vossa Majestade. Eu avaliaria seu desempenho de forma muito positiva, usando a escala do Supremo, 9 em 10. Tuari suspirou de alívio com a avaliação de Yuri. Concordo. Estou muito satisfeito. Tuari, como recompensa pelo bom atendimento e excelente desempenho, gostaria de oferecer a você e ao Sebas umas breves férias. Passem alguns dias no local de sua escolha e desfrutem da companhia um do outro. Ains disse generosamente. Tuari corou. É um prazer servi-lo, senhor. Ela disse com um pouco mais de confiança do que normalmente tinha. Vamos selecionar um lugar e reportar isso a você esta noite. Ela disse suavemente. Tudo bem, Yuri, se houver alguma recompensa que você gostaria. E não diga nada sobre como me servir é sua própria recompensa. Ele disse com um suspiro, cortando o inevitável. Se for do agrado de Vossa Majestade, gostaria de fazer compras em Irrantel para comprar algumas coisas para meus aposentos. Ela disse depois de pensar por um momento. Ains rabiscou uma breve nota. Faça com que esta quantia seja sacada para seu uso, e você poderá partir imediatamente. Se não houver mais nada, você está dispensada, mas mande Demiurgo para mim quando sair. Ele disse. Claro, meu senhor. Ela disse, e elas se curvaram, e saíram juntas. Poucos minutos depois, Demiurgo entrou no escritório com Yuntaril parado ao lado dele. Você pode abandonar o disfarce Yuntaril, não é mais necessário. Ains disse, desejando poder revirar os olhos adequadamente. A forma orc desapareceu, e o doppelganger curvou-se profundamente. Isso funcionou muito bem, Demiurgo, estou satisfeito com o trabalho dos meus subordinados. Ains disse contente. Você estava certo, meu senhor, é muito fácil saquear uma casa em chamas. Demiurgo disse com um sorriso sádico. Menvater, é um prazer servir. O ator de Pandora disse com entusiasmo. Eu já não te falei sobre usar alemão? Ains disse com um suspiro. Antes que ele pudesse se desculpar, Ains descartou. Não importa. Não importa. O importante é que o Império sob a pedra é nosso, e com quase nenhum esforço. Ains disse. Tudo o que custou foram alguns dias, e alguma escória morta do comércio de escravos, e em uma ou duas gerações eles irão insultar a prática, e se lembrarão dela como aquilo que quase os destruiu. Sua declaração terminou com um tom muito sombrio, antes de continuar com um tom muito mais positivo. Como fomos nós que os salvamos, eles deveriam ser tão leais quanto qualquer pragmático é capaz de ser, e quando expandirmos nosso sistema educacional, poderemos garantir que sua lealdade seja primeiro para com Nazarick. É verdade que pode levar algumas gerações, mas o que é isso para um imortal? Ele perguntou retoricamente. A propósito, Aura e Mare já voltaram. Ains perguntou. Ainda não, meu senhor. Algo sobre uma cerimônia, mas eles prometeram que voltariam esta noite. Demiurgo respondeu. Muito bom, estou satisfeito. Ains disse. A teocracia Slane nunca saberá o que os atingiu. Não quando mais de 200.000 soldados de Restize vierem para reforçar Leinas, e Aureole ou Omega. Eles pagarão um preço alto por sua arrogância. Sim, meu senhor, eles vão. Embora o custo mais alto seja em moedas. Demiurgo disse maliciosamente. Ah, por que isso? Ains perguntou curioso. Todos na teocracia Slane precisarão de calças novas no mesmo dia. Demiurgo respondeu com uma expressão inexpressiva. Ains, o ator de Pandora, e Demiurgo então encheram o escritório privado de risadas, risadas que não pararam completamente por algum tempo.